Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabelle, sou professora de inglês e nesse vídeo nós vamos relembrar alguns conceitos que a gente já estudou, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre os subject e os object pronouns. O que são os subject e object pronouns? Então, os subjects são os sujeitos e os objects são os objetos. E aí nós vamos falar sobre o pronome objeto e o pronome sujeito, tá ok? Então, aqui nós temos uma tabela com os pronomes, tá bom? E aqui no título, né, a gente vê o subject e object pronouns. Como vocês podem ver, essas palavras, né, são bem parecidas com o português, né? O do subject parece com sujeito e o object parece com objeto. Essas palavras que são parecidas com o português, nós chamamos de cognatas, tá? Então, são palavras cognatas. Aqui eu colei alguns post-its, tá? Que nós temos os pronomes do caso reto no português, tá bom? Que são as pessoas do discurso. Nós temos, a gente aprende na escola, né? Que somos eu, primeira pessoa, tu, tá? Você, né? A pessoa com quem você fala, segunda pessoa. A terceira pessoa de quem a gente fala, ele ou ela, tá? E aí vem o plural, que a gente já falou do singular. O plural somos nós, que é a primeira pessoa do plural. A segunda pessoa do plural é o vós, né? Que normalmente a gente vê vós em livro, em Bíblia, certo? A gente não vê mais vós. Mas o vós é a mesma coisa que vocês, tá? É o você no plural. E por último, a terceira pessoa de quem a gente fala, eles ou elas, nesse caso, plural. Aqui nós temos em português para a gente situar o que a gente está falando. Nós estamos falando de pronomes. O que seriam pronomes? Os pronomes são palavras que a gente usa para substituir um nome. Ou seja, quando eu quero substituir o nome de uma pessoa, o nome de um lugar, o nome de objeto, para evitar repetição, para eu não ficar falando o nome várias vezes, eu posso usar um pronome. Como assim? Se eu digo, a cidade que eu moro é bonita. Essa cidade é muito legal. Essa cidade é turística. Para não ficar repetindo a palavra cidade, eu digo, já vou mudar a frase, mas imagina, eu amo minha cidade, ela é bonita, ela também é turística, e aí você bota vírgula, agradável, enfim. E aí eu já evitei várias repetições de cidade, eu coloquei ela, certo? Nesse caso, em português, a gente dá gênero, né, feminino ou masculino para coisas, mas em inglês não. Em inglês, nesse caso, quando a gente fala de objetos, né, coisas que não são vivas, né, que são inanimadas, como eu falei no outro vídeo, a gente chama de it, mas já já a gente vai ver. Então, para evitar repetição de palavras, de nomes, nesse caso, a gente vai usar os pronomes. Então, o eu, em inglês, a gente vai chamar de em inglês de I, certo? E aí a gente vai escrever como um I maiúsculo, tá? Mesmo que você escreva na frase eu no meio da frase, porque normalmente a gente aprende na escola que letra maiúscula é só no início de frase, né? Ou nome de pessoa ou lugar. Mas nesse caso o I, né? Como a gente está aprendendo em inglês, nesse caso o I, que significa I, né? Eu, a gente vai escrever sempre em letra maiúscula, mesmo que seja no meio da frase ou no final da frase, tá bom? Então, eu em inglês é I. Eu vou colocar tudo aqui em coloridinho, melhor. I, salvar. Eu significa I. O tu, que é o você, né? A gente já sabe, a gente ouve muito em música, né? You. Então vai ser o you. Uma coisa interessante que eu já havia falado antes, o you é tanto você quanto vocês, tá? Ele não flexiona, tá? Para plural. O ele e ela, em português,
quando a gente tá conjugando terceira pessoa, ele e ela é meio que junto, porque na realidade quando a gente vê em livro é muito eu, tu, ele, não é muito mencionado ela, tá? Mas em inglês a gente tem um pronome para ele e um pronome para ela. Um pronome para ele seria he, tá? E um pronome para ela seria she. Lembra que mulher gosta muito de shampoo, de condicionador, então quando você vê CH, lembra de shampoo de mulher. Então, she, tá? Para mulher. E he, lembra de super-homem, essas coisas. E aí você lembra de que com H só é homem, ele. E she é ela, do shampoo. Então, assim como aqui a gente tem juntinho, né? Ele e ela, um do lado do outro. E aí, respectivamente, né? He, ele, she, ela. O nós, né? Que é a primeira pessoa do plural, que é eu e você, né? Quando eu falo de eu me incluo junto com você, somos nós. A gente vai chamar em inglês de we, tá? We, ok? We. Que nem tem uma música, né, muito conhecida, né, que é We Are the Champions. Fora esse exemplo, a gente tem aquela música que o Michael Jackson cantava, We Are the World, que nós somos o mundo. O We é bem famoso, ok? O voz é a segunda pessoa, ou seja, com quem a gente fala no plural. Então, vocês. Como eu disse, you é você ou vocês. Então, também é you. Eles, elas. Então, no eles e elas, do plural, a gente não vai separar, tá? Não vai ter he, she é para singular, tá bom? Ele ou ela. Eles e elas são qualquer outra pessoa que não esteja falando aqui, né? São eles, as outras pessoas de quem a gente fala. Então, esse eles pode ser um grupo de amigos, e esse grupo de amigos pode ter homem, mulher, qualquer outro gênero, tá bom? Ou então, eles também pode ser os objetos, as coisas, certo? Então, não é melhor a gente separar entre homem e mulher, não. Eles são eles, as coisas. Podem ser os animais, né? They, tá? Pode ser um grupo, pode ser uma banda, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que esteja, né, com mais de 3 pessoas, 2 pessoas, tá? Se você não tiver incluída, que se você tiver incluída é nós, certo? Então, eles, no geral, vai ficar they, ok? They. Então, repetindo, eu, I, você, you, ele, he, ela, she, nós, we, vocês, né, vós, you, que you é tanto você ou vocês, e they são eles, ou elas, enfim, tá? Lembrando que os pronomes sujeitos, ou seja, os subject pronouns, eles sempre vão desempenhar na frase o papel da pessoa que faz alguma coisa, que pratica a ação, tá? É o sujeito mesmo da frase, ok? Se alguém fez alguma coisa, se alguém realizou alguma coisa, esse é o pronome sujeito, tá? Então, esses pronomes aqui sujeitos, os subject pronouns, vão estar sempre antes do verbo da frase, ok? Essa pessoa sempre realiza a ação. Sejam qualquer um desses subject pronouns. Agora vamos falar dos object pronouns. Então, os object pronouns são também as pessoas do discurso. Todas essas pessoas aqui que a gente fala. Só que esses object pronouns, como o nome diz, são objetos. O que significa uma pessoa ser o objeto? Quando em português também a gente aprende como alguém ou algo é o objeto da frase, é porque ele é quem sofre a ação. Não necessariamente sofrer de sentir dor, mas de que alguém realiza ação para ele ou por ele, ou algo que tem a ver com ele, mas ele não necessariamente fez, tá? Então, sofre a ação. Se você diz, eu amo minha mãe, eu é uma pessoa, né? Então, nesse caso, é um pronome sujeito, eu, que vem antes do verbo. Eu amo, é o verbo amar, né? E minha mãe é outra pessoa, outro pronome. E aí você pensa, como assim? O minha mãe é a pessoa que é amada, né? Ela está sendo amada por mim, então ela sofre a ação de ser amada, tá bom?
Então, nesse caso, minha mãe seria o pronome objeto, tá? Mas vamos aqui voltar para o inglês. O eu, quando você fala de, por exemplo, de mim, para mim, quando alguém faz algo para mim, esse alguém está realizando uma atividade, né, qualquer coisa para mim. Então, eu sou o objeto, eu estou recebendo a ação. Então, quando eu digo que eu recebo a ação, eu falo que é me, ok? Quando você recebe a ação, ou seja, o pronome objeto ele vai estar sempre depois do verbo e também depois de uma preposição. Ou seja, para você, com você, por você, preposições, né? A gente tem uma musiquinha que é a, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perperante. Tem mais um pouquinho, mas aí vocês encontram no YouTube, tá? Para quem tem dificuldade de lembrar, né? Eu sempre gostei de musiquinha para poder lembrar, então acho que é uma boa para lembrar de preposições. E em inglês essas preposições são with, que é com, for, que é para. Essas são as mais usadas, with e for, ok? Então, normalmente quando você vê preposições, o pronome objeto vai estar depois. Então, pronome objeto, object pronoun, sempre após o verbo, né? Quem recebe a ação, sempre após a preposição, ok? Preposição e verbo. Então, você, para você, se eu falo que algo é para você, it's, né? Algo, it's for you, ou seja, para você. Então, o you, né? Vai ser depois da preposição nesse caso. Uma coisa aqui que vocês podem notar é que todos os object pronouns vão ser diferentes dos subject pronouns. O único que não vai mudar, que vai ficar sempre igual, tá? Tanto pro ele sendo sujeito quanto sendo objeto, vai ser o you. Ele vai estar sempre igual, tá? Ele ou ela. Então, tem um object pronoun para cada uma dessas pessoas, tá? Quando eu falo que algo é para ele, eu fiz algo por ele, qualquer coisa assim, ele fez algo para alguém, a gente chama de him, tá? Him, ele recebe a ação, tá? Então, essa é a função do object pronoun. Him, quando você usa o ele, né, como objeto. E aí a gente chama de him. Respectivamente, ok? Primeiro vem ele e o him vai vir como primeiro também. E quando algo é para ela, feito por ela, perdão, quando é por ela é subject pronoun, ou seja, sujeito, quem realiza a ação. Agora, quem recebe é o object pronoun, ou seja, her, para ela, tá? Então, quando for para ele é him, quando for para ela, her. Nós. Quando eu digo nós, eu digo que essa pessoa sofre, certo? Só que o nós, como que eu vou sofrer se eu também estou participando, né? Então, a gente chama de our, que ao pé da letra a gente traduz como nosso, tá? Ou por nós, nesse caso. Mas não é we mais. We é subject pronoun. A gente vai chamar o object pronoun quando algo é feito para nós, por nós. Por nós, no caso, é com o sentido de que alguém fez algo dedicado a gente, né? Então, our, ok? Our. E o vocês, né? Como eu te falei, você ou vocês, tanto no sujeito quanto no objeto. You. Isso aqui é mais fácil, né? You. E eles e elas, quando algo é feito por eles, por elas, para elas, enfim, ou quando eles e elas sofrem ação, a gente, ao invés de they, que é o subject pronoun, o object pronoun vai ser their, ok? Their. Perdão, their é um pronome possessivo, é o them. Them, ok? E aqui no nós, o our, ele pode ser usado, mas
o que ficaria mais correto, né, se você fizer um exercício, na fala a gente pode usar our, mas no exercício melhor seria nós usarmos us, ok? Us, que também significa we, né, de nós, só que é nós quando nós sofremos a ação, lembra? Quando a gente sofre. Eu vou dar agora alguns exemplos para isso ficar mais claro, tá bom? Então, usando o me, como esse me ele tem que estar, né, após o verbo ou após a preposição e ele tem que sofrer a ação, certo? Nós diríamos que, vamos colocar uma frase aqui. Vamos usar só o verbo love, ok? De amar, para ficar bem mais compreensível. She, ou seja, ela, pronome sujeito, que a gente aprendeu que é em realização, she loves me. Ou seja, nós temos dois pronomes numa mesma frase. Vamos analisar aqui? Onde está o verbo? O verbo é o love, ok? A gente vai aprender mais pra frente no presente simples, que quando a gente fala o presente simples, que é o presente normal, na terceira pessoa, ou seja, ele ou ela, a gente coloca o S no final do verbo, mas só um instantinho. Vamos deixar para depois. Mas quando eu digo que ela loves me, ou seja, ela me ama. Então, ela, imagina que tem uma moça que me ama. A minha mãe, por exemplo. Ela me ama. Então, eu estou sofrendo a ação de ser amada. Então, nesse caso, se ela ama a mim, ela, realização, está me amando. Então, eu sou o pronome objeto. Então, o objeto usado para eu é me, ok? Então, aqui a gente usou o me e usou o she, né? Que é o pronome sujeito. Vamos fazer mais um exemplo aqui? Eu vou grifar aqui para vocês o pronome sujeito, ok? É o she, que é em realização. O pronome objeto é o me. Vamos fazer uma frase aqui, utilizando esse pronome objeto e também sujeito, certo? Que é o you. O you duas vezes. You... vamos pensar aqui. You love... You love chocolate. I do love chocolate. Gosto muito. You love chocolate. Vírgula. So significa então. This chocolate is for you. Vou diminuir aqui um pouco a letra. Então, aqui a gente tem... Acho que eu vou tentar botar como vermelho. Aqui com you sendo objeto e sendo sujeito. Mas aí qual é o esquema? É você perceber que um vem antes do verbo e o outro não. Lembra que o pronome objeto ele pode vir antes do verbo ou antes da preposição. Lembra? A preposição é aquela da musiquinha. Tem vários. Então, you love chocolate. Essa é a primeira oração. Onde está o pronome? O you, né? Você. Onde está o verbo love. E aí a gente tem chocolate. Você ama chocolate. Então, esse, né? This é um pronome demonstrativo. A gente também vai aprender mais pra frente. Então, esse chocolate is for you. Ou seja, é para você. Então, eu, né? Trouxe esse chocolate para você. Então, você está recebendo a ação, né? Você está sofrendo a ação, melhor dizendo. Você é quem está recebendo o chocolate. Então, nesse caso, pronome objeto. Só que o you é o único pronome que tem o mesmo pronome para os dois, né? Tanto para o sujeito quanto para o objeto. O him.
Se você diz você tem um namorado ou algum colega da escola. E aí você quer dizer que você o ama, né? I love him, ok? Então, o I é eu, quem realização, né? O pronome sujeito. I, depois o verbo, love. Depois do que está após o verbo é o pronome objeto. Então, I love him. Se eu amo ele, ele é he. Mas nesse caso, eu só posso dizer him, porque ele está sofrendo a ação, né? De ser amado. Então, nesse caso, eu uso o pronome objeto him. Vamos fazer agora uma frase com us, tá? Que é o nós, mas no pronome objeto. Se eu digo I have two brothers, ou seja, eu tenho 2 irmãos, né? I have 2 brothers. E aí eu vou dizer my family loves us. Ou seja, o que eu falei aqui? Eu tenho 2 irmãos, minha família nos ama, né? Em português ficaria nos, né? Primeiro antes do loves, e ama, né? O amar depois. Só que isso não interfere, certo? É só você pensar que quem está recebendo a ação? Quem está sendo amado? Nós, né? Então, o us vem após o verbo. E eu tenho, né, 2 irmãos. Então, eu tô realizando meio que a ação de ter 2 irmãos. E quem está recebendo a ação? Quem está sendo amado? Us, ok? Então, quando você fala de nós sendo objeto, né, sofrendo, é us. Vamos aqui falar do you como pronome objeto no plural, certo? Se, imagina que você gosta muito de uma cantora, imagina a Katy Perry. Acho que todo mundo aqui conhece a Katy Perry, né? Se ela fala lá no show dela, I love you all, por exemplo, I love you all. Ela disse I, né, eu, ou seja, o pronome sujeito, I, love, amo, you, vocês, pode ser tanto você quanto vocês, mas no show, né, a gente imagina que vocês. E all é tipo vocês todos, tá? Então, se é a pessoa que está recebendo a ação, né, todas as pessoas, a plateia, também posso usar you, ok? E them. Se eu digo, eu posso tanto dizer, se eu não quero usar pronome, ok? Não quero usar pronome, vou falar I, ou melhor, she loves. Vamos usar o pronome objeto de ela, né? Her parents. Já criei uma frase para cá, ó. She é quem? Ela, né? No pronome sujeito. Quem realização é she, ok? Quando eu quero dizer ela, eu escrevo she. Loves, ela ama. Her. O que é her? O her é o pronome objeto que a gente usa para ela. Então, o parents é pais, né? Pais, seja pai e mãe, ok? Em português, parente, né? Imagina que é parente. Mas não, parents são só pai e mãe. Então, ela ama os parentes dela. Então, ela mesma ama os seus parentes. Então, quando ela está em segundo plano, né? Eu já disse ela mais uma vez para evitar repetição, eu uso o her. E o her o pronome objeto veio depois do verbo. Então, gravem isso. E aí, eu posso usar essa mesma frase, tá? Vou colocar essa mesma frase aqui. Só que eu vou mudar, eu não vou colocar parents, não vou colocar pais. Eu vou me referir aos pais como eles. Então, ficaria, né? Porque them é o pronome objeto para eles. Então, ficaria she loves them, ou seja, ela ama eles, ou melhor dizendo, ela os ama, tá? Então, ela, she, pronome sujeito, verbo, depois o pronome objeto, né? Quem sofre a ação? Os pais, né? Sofrem a ação de ser amados.
Então é isso, pessoal. A gente aprendeu aí qual é a diferença entre os dois, quando se usa os dois. Lembra que o pronome objeto sempre após o verbo ou preposição e o pronome sujeito é quem realiza a ação. Espero que tenham gostado.